Bom dia, Tião. Bom dia, você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo. E como ontem eu prometi, vamos à classificação dos campeonatos. Começando aqui pelo nosso estado, né, pelo Mato Grosso do Sul, que teve a 8ª rodada realizada no final de semana. Alguns clubes ainda não completaram, alguns não, 2 apenas, né? Não completaram os 8 jogos. São eles o Operário e o Urso de Mundo Novo. A classificação tem o Águia Negra disparado na ponta com 19 pontos. O Operário de Campo Grande é o segundo com 14, o terceiro Corumbaense 14, quarto 7 de Dourados 13. Lembrando aí que Operário e Corumbaense estão com 14 pontos, mas o Operário de Campo Grande tem um jogo a menos, né? O 7 de Dourados tem 13, é o quarto colocado, o quinto é o Comercial com 13, o sexto é o Aquidauanense com 12, sétimo Costa Rica com 11 e o oitavo é a Cerque de Chapadão do Sul com 11 pontos. E aí vem com 9 pontos, perdão. E aí vem os 4 últimos colocados que serão rebaixados, né? O nono é a União ABC com 8 pontos, o 10º é o Urso, que está com 7 pontos, tem um jogo a menos, pode ir a 10, portanto ainda tem possibilidade de entrar na zona de classificação. O 11º é o Novo com 4 pontos e o Lanterna virtualmente rebaixado, o Operário de Dourados com apenas 2 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Sul Mato Grossense. E no Campeonato Paulista, que é considerado o maior campeonato estadual do Brasil, teve jogo ontem, né? A Ferroviária terminou a 8ª rodada do Campeonato Paulista na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Na noite de ontem, o time Grená não desistiu e conseguiu de virada sobre o Oeste por 2-1, uma vitória de virada, né, sobre o Oeste de Itápolis por 2-1. O jogo foi na Arena da Fonte, lá em Araraquara. O resultado positivo coloca a Ferroviária na vice-liderança do Grupo C com 12 pontos, 2 a mais que o Bragantino e 1 a menos que o Corinthians. E apesar do tropeço, o Oeste segue na liderança isolada do Grupo D com a mesma pontuação do adversário de ontem, né? Alcançou. Então a classificação do Campeonato Paulista tem o Santos com 19 pontos, primeiro colocado do Grupo A. Nesse grupo, o segundo colocado é o RB Brasil com 15 pontos, terceira Ponte Preta com 10 pontos, quarto São Caetano com 4 pontos. O Grupo B tem a liderança do Palmeiras, 15 pontos. O segundo é o Guarani com 13 pontos. Terceiro, Novo Horizontino, 13 pontos. Quarto, São Bento, 3 pontos. São Bento também é o lanterna do campeonato. No Grupo C, o Corinthians é o líder com 13 pontos. O segundo, a Ferroviária com 12. Terceiro, Bragantino com 10. Quarto, Mirassol com 8. O Grupo D tem a liderança do Oeste, que perdeu ontem para a Ferroviária, 12 pontos. Segundo, Ituano, 11 pontos. Terceiro, São Paulo, 10 pontos. Quarto, Botafogo, 4 pontos. Menos mal, né, para o São Paulo que o Oeste não venceu. Ou seja, continua embolado aí o grupo do São Paulo, apesar do São Paulo estar na terceira colocação com 10 pontos. Na classificação geral, Tião Prado, o Santos lidera, 19 pontos, seguido do RB Brasil, 15 pontos. Terceiro, Palmeiras, 15 pontos. Quarto, Guarani, 13 pontos. Quinto, Corinthians, 13 pontos. Sexto, Novo Horizontino, 13 pontos. Sétimo, Oeste, 12 pontos. Oitavo, Ferroviária, 12 pontos. Nono, Ituano, 11 pontos. Décimo, São Paulo, 10 pontos. 11º, Ponte Preta, 10 pontos. 12º, Bragantino, 10 pontos. 13º, Mirassol, 8 pontos. E 14º, Botafogo, 4 pontos. Na zona do rebaixamento, Mirassol, o 15º, São Caetano, 4 pontos. E 16º, o São Bento de Sorocaba, com 3 pontos. É o lanterna do campeonato, vai amargando por enquanto a zona do rebaixamento. No Campeonato Gaúcho, ontem nós tivemos o Grêmio jogando, né? E com destaque do Marinho, o Grêmio acabou vencendo a partida de ontem, continua disparado no Campeonato Gaúcho. Venceu o Veranópolis por 2-0 e hoje ainda tem São José e o Brasil de Pelotas para completar a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Tem a liderança o Grêmio, 20 pontos, o Internacional é o segundo com 16 pontos, continuam, né? Continua a dupla Grenal liderando o Campeonato Gaúcho. O terceiro é o Caxias com 13, quarto São José com 12, quinto Aimoré com 12, sexto Pelotas com 11, sétimo São Luís com 11 e oitavo Novo Hamburgo com 11. Na nona colocação, fora da zona de classificação, aparece o Juventude com 10 e o Avenida com 6 pontos. Na zona do rebaixamento, deu uma recuperada aí o Brasil de Pelotas, que se ganhar hoje sai da zona do rebaixamento, né? Está em 11º com 4 pontos, 12º é o Veranópolis com 3 pontos. Veranópolis, que foi derrotado ontem pelo Grêmio, não conseguiu sair, né, dessa situação aí. E, aliás,
não só não conseguiu, como continua no abismo ali, muito dificilmente sai dessa situação complicada. Quem luta contra o rebaixamento do Rio Grande do Sul é o Avenida, o mesmo time que deu um sufoco no Corinthians na semana passada, né? É o 10º colocado, perdeu para o Inter na rodada por 1-0 em casa e vai enfrentar o Novo Hamburgo, que está na zona de classificação, é o último da zona de classificação com 11 pontos, né? Mas precisa vencer. E ainda tem chances de classificação. No Rio Grande do Sul, são 2 times que são rebaixados, a exemplo do Campeonato Paulista, também 2 times rebaixados, e no Mato Grosso do Sul, que é o mais diferente dessa, vamos dizer assim, né? Dessa forma de disputa, dessa fórmula de disputa. São 8 classificados em 12 times, se classificam para as quartas de final, e os últimos 4 caem para a segunda divisão. A ideia da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul é que no ano que vem apenas 10 clubes disputem a primeira divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5.